Louvar a Deus e bendizer ao Senhor, porque em Jesus Cristo nós temos vida e vida em abundância. Em Cristo nós fomos justificados e o Senhor nos fez mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Peço, amada igreja, a você que está na sua casa, cultuando ao Senhor, que abra a sua Bíblia lá no Velho Testamento, no livro de 2 Reis, capítulo 4. Eu vou ler aqui brevemente, e aí depois a gente vai dar sequência na pregação. Velho Testamento, lá no começo da Bíblia, no livro de 2 Reis, capítulo 4, nós vamos fazer a leitura. O título aqui, que foi escrito pelo homem, só para uma orientação na palavra, diz assim: Eliseu aumenta o azeite da viúva. Versículo 1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio credor a levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai e pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhes traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse ao seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e nosso Pai, amado Pai, Pai Celeste, Pai do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, peço agora que aquilo que o Teu Santo Espírito nos concedeu compartilhar com a Tua igreja, Senhor Deus, seja para alimento, Senhor Deus, seja para salvação, seja para transformação e edificação da Tua igreja. Assim oro e te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Os que estão aqui podem se assentar. E os que estão em casa, continuem prestando atenção. Aqui o profeta Eliseu, como nós já lemos, diante que uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas, ela clamou a Eliseu: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. O que eu vou falar agora não é o principal da palavra, mas é uma postura que nós devemos ter diante do Senhor, que aqui ela foi apresentar o currículo do marido dela, clamando por uma justiça própria. O meu marido era servo do Senhor, então vem questionamentos: por que isso está me acontecendo? Não deveria acontecer. Sou servo de Deus, meu marido, no caso dela, meu marido era servo de Deus, isso não deveria acontecer. Então todo questionamento que é um questionamento de dúvida diante de Deus, ele é inválido. O pai de João Batista, ele questionou, quando o anjo apareceu, ele questionou sobre, o anjo falou que ele seria pai, e o questionamento dele foi, mas como que vai se dar isso? Eu não consigo, minha esposa não consegue. E aí até o anjo falou: Vou fazer, mas você vai ficar mudo aí por um tempo. E Maria,
mãe de Jesus, ela também questionou, mas o questionamento dela não foi questionamento de dúvida. Como que vai acontecer isso? O questionamento delas, ela declarou: eu creio, Senhor. Então só me orienta como que vai acontecer isso, visto que ainda não sou casada, né? Então ela, a linha de pensamento do coração e do pensamento de Maria era uma linha de fé. Sabia que Deus ia fazer, ela só queria saber como que iria acontecer. Mas no caso do pai de João Batista, não foi assim. Ele questionou: mas como vai? Isso é impossível de acontecer. Então, de começo, né, quero colocar isso para os que estão ouvindo a palavra, que a nossa postura diante do Senhor, não adianta clamar a Deus, apresentar o currículo: Deus, eu fiz isso, fiz aquilo. Isso aí não é o que vai mover a mão de Deus ao nosso favor. Isso serve, talvez, no próprio pensamento, você, de alguma forma, você saber que você é servo de Deus, mas para o Senhor isso não é importante. Então, dando a sequência aqui, que é o tema da palavra, Eliseu disse àquela mulher, as mulheres dos filhos dos profetas, ela falou que veio o credor, né, e para cobrar. E naquela época, se a família tinha uma dívida, os filhos eram levados para serem servos. E é isso que estava acontecendo. Veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu disse-lhe: que te hei de eu fazer? Traduzindo para a nossa linguagem o que eu posso fazer para você? E ele perguntou para ela: declara-me, perguntou não, ele fez uma afirmação: declara-me, que é que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Então, o profeta, ele fala: declara-me que tu tens em casa. Certamente cada um de nós, na nossa caminhada, nós temos algo. Temos a nossa fé. E essa nossa fé não é pouca coisa, porque existe uma fé, que é usada a palavra fé, só que ela é deturpada, que as pessoas usam como esperança. Tem até um pastor que nós ouvimos, e ele fala, ele é austríaco, ele fala: a fé de brasileiro é engraçada. Fala assim: e aí, como você está vivendo? Estou vivendo pela fé. Mas é uma fé assim na esperança. Pode ser que alguma coisa boa aconteça. A fé, ela é precedente de uma ação, que lá em Hebreus fala que ela é o firme fundamento das coisas que não se veem e daquelas que você espera. Então, eu sempre falo assim: eu creio que eu vou viajar para os Estados Unidos, ok, né? Vou colocar um exemplo de um adolescente. Meu sonho é ir para os Estados Unidos, estudar lá, ok. Você já tirou o passaporte? Não. Você está estudando inglês? Não. Então, isso não é fé, isso é uma esperança. Posso até falar que é uma fantasia. A fé, ela nos conduz para a ação. E aqui, o profeta questionou aquela mulher: o que tu tens? Não tenho nada. Não tem nada? Aí ela fala: a não ser uma botija de azeite. Então ela tinha. Então nós temos a nossa fé palpável. Por que palpável? Que a nossa fé está numa pessoa, que ela morreu, que ela vive. É aquele que era, que é e haverá de vir. É o mesmo ontem, é o mesmo hoje e ele não vai ser, e ele é sempre, porque diante de Deus, o passado, o presente e o futuro é um plano só. O Senhor conhece o passado, Ele vê o passado hoje, Ele vê hoje, e Ele vê o futuro hoje. Tudo já está escrito no livro da vida a nosso respeito. Aquilo que haverá de ser, já foi. O nosso futuro foi escrito há 2000 anos atrás, quando Cristo morreu, levou sobre si as nossas enfermidades, nos justificou pelo seu sangue derramado, nós somos remidos pelo seu sangue, e hoje o véu foi rasgado,
e hoje nós temos acesso à presença do Pai, Deus Todo-Poderoso, onde que é o galardoador de todos que aqueles o buscam, todos aqueles que esperam nele. Mas é outra vez, esperar, o Senhor vai fazer. O nome do Senhor é já. Bem pode o Senhor fazer hoje. Mas não estou vendo nada. Então volta naquela palavra, fé. Se você não está vendo nada, a fé não é pelo que você está vendo, é pelo aquilo que você crê com uma ação para aquilo que vai acontecer na tua vida. Amém? Quem está em casa pode falar amém? Então, declara-me que tu tens em casa. Tua serva não tem nada? Tem uma botija de azeite. A botija de azeite posso até fazer uma representação, porque Cristo morreu e ressuscitou e vive para sempre, e com ele nós recebemos o Santo Espírito de Deus. O Espírito, ele veio sobre as nossas vidas, nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e nos levou para o Espírito da verdade, que é Jesus Cristo. O Espírito de vida nos levou ao Espírito da verdade. E nós, quando no passado, nós declaramos no passado que nós criamos, naquele dia que nós confessamos que Jesus Cristo era o Senhor da nossa vida, a partir daquele dia, o Espírito Santo que estava trabalhando conosco veio fazer morada no nosso coração. Então o Espírito Santo habita no nosso coração. E eu posso falar que essa botija de azeite é esse Espírito Santo. Então, como nós não temos nada? Temos. Nós não podemos dizer, talvez eu já tenha falado isso, e há muitos anos atrás eu não gostava dessa parte de uma música que fala assim: Senhor, eu não tenho nada para te oferecer. Como que não tenho nada para oferecer se eu tenho a botija de azeite? Então e o Senhor fala para trazermos no teu altar sacrifícios de louvor. Sacrifício de louvor não é porque você vai lá, estou sofrendo para ir na igreja, é um sacrifício. Não é isso. Porque o sacrifício antigamente era onde que um animal era morto para a pessoa ser aceita diante de Deus do altar do Senhor. Hoje em Cristo Jesus, nós já fomos feitos aceitáveis no amado. Então, o que nós trazemos diante do altar como sacrifício? A nossa vida, o nosso louvor, a nossa gratidão. Então, cada dia que nós nos levantamos, nós cultuamos a Deus. E nós podemos declarar: Senhor, meu Pai, sou grato a Ti pela noite de sono, sou grato a Ti pela vida, sou grato a Ti pelo alimento, sou grato a Ti por respirar, sou grato a Ti pelo sol, pelo céu, sou grato a Ti. Então você já começou o teu dia cultuando a Deus, sendo grato a Deus. E aí o fato aqui, que a partir do momento que ela trouxe a botija de azeite, ele fala assim: vai e pede para ti vasos emprestados a todos os seus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite sobre todos aqueles vasos, e põe a parte que estiver cheio. Aqui, o Senhor nos ensinando sobre a generosidade, eu gosto de pontuar, vou colocar 2 pontos aqui. A primeira, vasos vazios, pede para os seus vizinhos. Tem uma questão que você precisa que Deus esteja interferindo, você pode até colocar esses vasos vazios como pessoas que você tem uma confiança. Então eu pego e falo assim: irmão Francisco, peço tua ajuda em oração nesse sentido. Eu confio no irmão Francisco, confio no Renato, confio na Aline, confio no Álvaro, no João, Então eu falo assim: preciso da tua oração nisso. Então são os vasos, não que eles estão vazios, mas são vasos que vão estar junto conosco, cooperando conosco, para que naquilo que você tem, na tua fé, que você já apresentou diante do Senhor, essa fé ela vai ser multiplicada através da vida daqueles que estão com você em oração. Esse é um dos pontos. E também o fato que quando você está compartilhando, agora não compartilhando a tua dor, compartilhando o teu amor, você traz diante do Senhor: Senhor, eu tenho isso. Então, eu vou dar um exemplo. Um tempo da minha vida que eu estava desempregado, e aí
uma irmã muito amada nossa, uma irmã lá de Itu, né? Um dia ela disse assim para mim: você está procurando por emprego, mas na palavra de Deus não tem emprego. A palavra de Deus diz trabalho das mãos, e é isso que Deus vai te dar. Então você vai orar e você vai pedir, já compartilhando aqui com quem me escuta, você vai pedir, se alguém tem necessidade de um trabalho das mãos, você vai orar assim: Senhor, prepara aquele lugar onde eu vou ser bênção, onde eu vou oferecer algo e onde eu vou ser abençoado. E aí o Senhor abriu as portas do trabalho das mãos que eu necessitava para a minha vida e para a minha família. Mas o fato, ligado aqui ao eu estou pregando, é que quando eu estava aguardando esse emprego, num culto num determinado lar, dos nossos irmãos lá de Campinas, eu estava aguardando esse emprego, e o pastor falou: vamos fazer as orações aqui, vamos, né, os pedidos de oração. O Marcelo vai orar aqui pelo irmão que está precisando de emprego, e eu estava desempregado, né? Então a gente questiona assim, parece que a gente pensa que nós não temos nada, porque fala para a gente dar algo para alguém, nós precisamos ter. Mas fui desafiado na fé, porque mesmo eu achando que eu ainda não tinha um emprego, né, o Senhor já tinha um emprego para mim. Então fala: você vai ser abençoado, então já comece a abençoar as outras vidas. Então fica uma dica, né? Hashtag fica a dica de oração. Então naquilo que eu quero se eu preciso de uma cura, então eu vou orar: Senhor, quem precisa? Eu preciso da cura, mas eu vou orar pelo irmão tal, pela irmã tal. Eu quero declarar cura sobre a vida deles. Eu libero palavra de bênção, palavra de cura. E esse processo espiritual, a cura para chegar na vida da outra pessoa, é eu que estou orando, eu que estou declarando. E essa cura, ela vem e passa por mim. O rio das águas passa por mim, e aí esse rio me lava também, e eu sou curado. Amém? Preciso, tem um trabalho, Senhor, abençoa. Foi o que aconteceu comigo. Eu orei lá pelo determinado irmão, e aí o Senhor abre as portas, abençoa, prospera. E Deus abriu as portas para mim. Abriu para ele? Abriu a porta para ele também. Então aquilo que estiver no teu coração, nós precisamos ficar atentos à necessidade dos nossos irmãos, né? E não só exclusivo de quem é da igreja, mas o teu vizinho. Meu vizinho, ele não crê em Jesus Cristo. Não interessa, abençoa a vida dele. De repente lá no emprego, lá abriu a porta para o emprego, uma forma tão maravilhosa, que em algum momento ele pode falar: meu Deus, só Deus para fazer isso. E Deus levá-lo, né, assim como o Espírito Santo trabalhou nas nossas vidas, para nos convencer do pecado, justiça e juízo, trabalhar na vida dele também. Então, nós precisamos também derramar esse azeite sobre a vida dos outros. Amém? E aí, aqui ela começa, fechou a porta, né? A porta, fechou junto com seus filhos. Aí é um terceiro ponto que eu quero falar. Ela fechou a porta sobre ela, que é a orientação do profeta, e sobre os teus filhos. Orem em família, se ajuntem, né? Qual que é a necessidade? Vamos orar. Faça o seu culto em casa, né? Celebre a Cristo sentado à mesa, enquanto se estiverem alimentando. Celebre. Os antigos, antigamente, em redundância aqui, mas falavam assim: a hora do alimento é uma hora sagrada. E realmente é. Até pouco tempo atrás eu achava que era jargão, mas realmente você se assenta mesmo. Tanto é que no Salmo número 1 fala para não se assentar à roda de escarnecedores, né, para não se assentar com eles e comer do que eles comem do mesmo sacrifício. Então, mas eu trabalho na empresa, a gente almoça junto. Não é isso que eu estou falando. É você estar em comunhão nas mesmas ideias. Então, mas aí, né, em casa, se assentou, família, sentou, é só eu e meu filho. Você e seu filho. Eu sou sozinho. Então é você, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas se assente à mesa e faça desse tempo um tempo de celebração a Cristo também. Amém? E aí ela fechou a porta sobre seus filhos, e eles traziam os vasos, e ela os enchia.
Então foi em oração, em clamor, e aí sucedeu que cheio foram os vasos, e disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao profeta, ao homem de Deus. Ele disse: então a obra está completa. Qual que era a sua necessidade? Havia credor que estava batendo a tua porta querendo levar seus filhos? Aí ele, no final aqui, versículo 7, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Então ainda tem a provisão, a abastança, muito mais além do que pedimos ou pensamos. O Senhor realiza muito mais. Então o nosso coração, nosso pensar, o nosso coração, ele não tem que ser só para: Senhor, eu preciso do emprego porque é só para minha família. Não, vai ser o emprego, vai ser bênção na tua vida, e que você vai ter uma renda tal que você vai poder ajudar uma outra pessoa, um pacote de arroz, um pacote de feijão, um pacote de óleo, um pacote de sal, um pacote de macarrão, né? Pode ajudar em oração, pode ajudar em testemunho, pode orar em abençoando a vida do outro. É isso que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? Vamos lá para fazer o link com essa palavra. Vamos abrir no Evangelho, lá no Novo Testamento, Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículo 38. Costumeiramente nós falamos São Marcos, mas nós também somos sãos, né? Então tem porquê? Nós, em Cristo Jesus, como diz, nós fomos justificados e nós estamos nesse processo de santificação. Então é aquilo que, por causa disso, que muitas pessoas pensam que eu tenho que pedir para o São Marcos, para o São José, e a palavra fala que não há outro intermediário entre Deus e o homem a não ser Jesus Cristo. Então nós somos livres para ter acesso à presença do Pai através de Jesus Cristo. Então no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo a partir do versículo 30. Primeira multiplicação dos pães e peixes. Os apóstolos, então, repetindo, Marcos 6:30. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele disse: vinde vós aqui à parte, a um deserto, e repousai um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer, e foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão os viram partir, e muitos o conheceram e correram até a pé de todas as cidades, chegaram primeiro do que eles, e aproximaram-se deles. Jesus, saindo, viu a grande multidão e teve compaixão deles. Uma obra de Cristo nas nossas vidas é a compaixão. O que é compaixão? Paixão é queda. Compaixão é queda junto. Você sentir a necessidade do outro. Você está na mesma posição que aquele que está sofrendo. E Jesus teve compaixão. Ele atentou para que aquilo que era uma necessidade dos que estavam em volta. E versículo 34, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não tinham pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto. Eu vou fazer uma observação, veja só como é parecido com a viúva lá com o profeta. O lugar é deserto, e o dia está muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e às aldeias circunvizinhos e compre para si, porque não têm o que comer. Ele, Jesus, porém, respondendo, lhes disse: dá-lhes vós de comer. E eles disseram: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? E ele disse-lhes: quantos pães tendes? Foi a mesma pergunta que o profeta falou para a viúva: o que você tem na tua casa? Não tenho nada, tenho botija. E aqui Jesus fala: quantos pães tendes? E de ver.
E sabendo, eles disseram: 5 pães e 2 peixes. Em Mateus, aqui Mateus 14, que fala sobre isso, eles também falaram isso. Não temos nada. Aqui em Marcos pulou essa parte. Já falou que eles acharam lá e viram que tinham 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos. Lá o profeta falou para a viúva se ajuntar com a sua família. Aqui Jesus fala para se ajuntar em grupos, sobre a erva verde. E assentaram-se, repartidos de 100 em 100, 50 e 50. E tomando isso aqui, né? Se fosse na teologia, isso aqui mostra uma organização. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães. Então, uma outra dica: tudo que nós chegarmos na nossa casa como provisão, nós abençoamos. Abençoar significa dar graças também. Graças te dou, ó Pai, pela provisão na minha vida. E começou a repartir. Nós, na nossa vida, naquela que eu dei o exemplo da oração, você partiu o pão. Nós partimos o pão. Quando nós estamos orando, também nós estamos partindo o pão. Quando nós damos algo físico, que eu dei o exemplo de produtos da cesta básica, nós estamos repartindo. Existe uma provisão bendita. Ontem mesmo, como eu estou pregando sobre isso, então vou declarar que graças a Deus o Senhor tem me ensinado isso e temos vivido isso para a glória de Deus. Ontem, eu participei de um grupo há 4 anos atrás de missões. Fomos para o norte de Minas Gerais, Vale de Jequitinhonha. E desse grupo lá, a gente tem contato ainda. Aí uma irmã falou assim: na minha igreja a gente está fazendo um trabalho para doação de cesta básica para um bairro necessitado lá de Campinas. E eu, no dia anterior, eu fiz isso. Eu tive contato com ela, ela mandou uma mensagem lá no Instagram. Falou: quem puder ajudar, entre em contato aqui. Então, eu entrei em contato. Aí, estou falando isso no sentido de quê? De testemunho. A palavra do Senhor fala para nós darmos testemunho que nós somos edificados um ao outro. E eu peguei, fui lá, comprei a cesta básica. De manhã, na hora do almoço, lá levei a cesta básica lá para o pessoal, para o grupo que vai designar para quem necessita lá na comunidade. Chegando à tarde em casa, começou a chegar produtos lá em casa, graças a Deus. Vou fazer menção também do pastor Romério, que compartilhou. Ele foi lá na fazenda, ele e o João, então receberam lá algumas frutas, e chegou em casa. Eu olhei hoje em casa, no balcão onde a gente coloca as frutas, eu glorifiquei a Deus, porque começou a brotar, e chegou ontem, chegou hoje, e chegou laranja, chegou. Eu falei: glórias a Deus, Então, mas voltando aqui, você está falando isso para você. A palavra do Senhor fala que a mão direita não sabe o que é a mão esquerda. Isso é uma coisa. Eram os fariseus que falavam, batiam no peito: eu fiz. No nosso contexto aqui, é testemunho para a edificação da igreja. Então, estou compartilhando sobre essa bênção. Então, nós, no partir do pão, que Jesus Cristo falou, partir o pão. O que houve no partir do pão? Tomando ele os 5 pães, levantou os olhos, abençoou, deu graças, e partiu os pães, e deu-os aos seus discípulos. O que ele deu aos seus discípulos? Os 5 pães e os 2 peixes, para que pusessem diante deles. Então, o Senhor já repartiu, foi dando lá. Tinha 5 pães, vou arredondar aqui para 10 discípulos, Pegou uma parte, pão está aqui, peixe aqui, repartiu os 2 peixes por todos. E aí eles foram designados para repartir com o povo que estava sentado lá na relva verde, sentados em grupos de 100, grupos de 50. Então, no que eles iam partindo, não estava acabando. Partiu o pão para esse, ainda tem pão. Partiu para esse, ainda tem pão. Partiu para esse,
a provisão bendita e sobrenatural do Senhor nas mãos dos discípulos ocorreu, a multiplicação ocorreu na mão dos discípulos. Eu quero profetizar sobre a vida de cada um. Enquanto você repartir, a provisão sobrenatural da parte de Deus vai ocorrer nas tuas mãos. Você vai ver essa provisão bendita do Senhor sobre a tua vida. Para aqueles que creem, o amém, e assim seja. Glórias a Deus. E todos comeram e ficaram fartos. Ficaram fartos? O que eu falei lá da viúva? Serviu para pagar a conta e ainda tinha para viver daquilo que sobejou na vida dela. E assim, nas nossas vidas, nós repartimos, ficam fartos nós e os outros. E aqui levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. E esses 12 cestos, sobrou, vamos jogar fora? Não. A multiplicação continua. Hoje serviu para 50, amanhã vai servir para 100, depois amanhã vai servir para 1.000. A palavra do Senhor fala que dará frutos a 100 por um. E assim está liberado para as nossas vidas. Então, muitas vezes nós aguardamos, o Senhor vai fazer, o Senhor vai fazer. É bom ter esperança? Excelente, ótimo, né? Fala assim, a fé, esperança, lá em Coríntios 13, e a caridade, traduzido pelo amor. Mas o maior de todos é o amor. Então, enquanto nós estivermos aqui, precisa ter a fé e a esperança. Vou inverter. Enquanto nós estivermos aqui na terra, nós precisamos ter a esperança, mas nós precisamos ter a fé. E como eu disse no começo da pregação, a fé é a ação. Então aquilo que você quer que aconteça, comece a liberar, comece a abençoar. E começar da tua vida, começar da tua casa. O que eu tenho? Eu tenho isso? Graças te dou, Senhor, por isso. E aí tem a oportunidade de abençoar outra vida? Vai abençoar outra vida. Vai abençoar na parte física? Abençoa na parte física. Vai abençoar em oração? Abençoa em oração. E assim o Senhor vai realizando a obra bendita, santa e poderosa nas nossas vidas. Amém? E eu quero, é isso que eu falei, que está proposto para nós, em Cristo Jesus, essa, em espanhol, eu gosto dessa palavra em espanhol, não sei espanhol, mas essa palavra eu já vi pessoas cristãs da língua espanhola falar, essas bendiciones. Eu acho muito satisfatória essa palavra, né? Bendiciones, é tão, né? O que são as bendiciones? São as bênçãos, né? O bem dizer, a bênção está ligada a bem dizer, a dar graças. Então, essas bendiciones, essas bênçãos que o Senhor tem para as nossas vidas, começa com a nossa fé, e nós agirmos, buscarmos, Senhor, eu sei que o Senhor já liberou para a minha vida, declara, não precisa apresentar o teu currículo, eu fiz isso, não é isso que eu estou falando, você vai declarar para o Senhor, Senhor, eu sei que o Senhor realizou para a minha vida, eu creio e eu recebo, e eu vou usar a partir de hoje em nome de Jesus. Aconteceu alguma coisa, passei pelo portal mágico no arco-íris, não é isso que eu estou falando, começa a declarar, começa a declarar, começa a declarar, começa a declarar. Quando você joga a sementinha na terra, você rega e rega e rega. A palavra é a semente. Você recebeu a palavra e você começa a regar essa palavra com a tua fé, com a declaração que você crê, que você verá o fruto do trabalho das mãos, verá o fruto do trabalho dessa oração, que vai crescer essa muda, e você vai continuar regando, vai bendizendo ao Senhor até chegar a esse fruto. E esse fruto, ele não acaba nele. Dentro do fruto tem semente, e a bênção continua. Aí cresce mais outra árvore e dá outro fruto, e dentro daquele outro fruto tem semente, e a bênção continua. Por isso a palavra de Deus fala que a bênção do Senhor alcançará 1000 gerações. Tem aquela canção, né, que a bênção, né, sobre ti, que é baseado no número,
número 6, no livro de número 6, 24, que a bênção seja sobre ti, sobre teus filhos e os filhos dos teus filhos. Assim está proposto. E uma das grandes obras que Jesus Cristo veio nessa terra é para que o reino de Deus se estabelecesse nessa terra. Então, alguns anos atrás, quantos cristãos na face da terra haviam? E hoje, no ano 2021, quantos cristãos, filhos de Deus? Antes eu gostava de falar falava assim: você é evangélico? Eu sou evangélico, mas também sou cristão, porque existia, às vezes tem um preconceito na pessoa ser evangélica. Aí, cristão. Aí eu estava lendo na Bíblia que foram pessoas que não eram cristãs que chamaram os cristãos de cristãos. E aí eu pensei, mas na Bíblia o que fala a respeito de nós, os que cremos? Lá fala o crente Abraão, ok? Mas no Novo Testamento fala que nós somos filhos de Deus. Então, essa palavra de nós sermos filhos de Deus, ela é tão grande, ela é imbuída de tantas bênçãos. Quando a gente olha para uma pessoa, vou falar, essa pessoa, esse aqui eu falo o nome da pessoa, vou lembrar o nome que não é muito conhecido. Esse aqui é o Ayrton. Quem que é o Ayrton? O Ayrton, ele é capitão, seja do exército, seja da polícia, marinha. Aí você fala, puxa vida, o Ayrton é capitão, né? Então você já imagina a pessoa toda patenteada lá. Quem que é esse fulano? Esse aqui é professor da universidade. Puxa vida, intelectual. Quem que é esse aqui? Esse aqui é o doutor, é o médico que trabalha no Einstein. Que coisa. Então já na nossa cabeça já processa isso, que essa pessoa, ela é de presença, ela é importante, Mas a palavra filhos de Deus, então eu vou colocar, comece a meditar sobre o que é ser filhos de Deus. Para nós, os filhos de Deus, está proposta o sol da justiça. Sermos aqueles que nessa terra, aonde andarmos, sermos sal da terra e luz do mundo. É isso que é proposto para as nossas vidas. Então, volto a falar, precisamos ter esperança, precisamos ter a fé. E a fé, ela nos convoca, ela nos chama para a ação. Então, isso está proposto para nós, para sermos sal da terra e luz do mundo. Na verdade, Jesus já falava, Jesus não falava no futuro, vocês vão ser o sal da terra. Então é outra coisa que a gente precisa aprender. Jesus já falava no presente, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, vocês são filhos de Deus, vocês são amados, vocês já foram e são justificados. E é isso que o Senhor tem. E muito mais que, quem estudar Efésios, vê lá quantas bênçãos que o Senhor já preparou por causa da obra consumada na cruz do Calvário. Então nós precisamos nos remeter que Jesus fez. Liberou cura, eu tomo posse. Liberou bênçãos, prosperidade. O que é prosperidade? Às vezes ficam falando, teologia, prosperidade. Não é questão de teologia, prosperidade. É uma questão natural. Para que serve o pulmão? Para respirar, para encher de ar, E nós, naqueles que receberam a Cristo, é normal que prospere. A prosperidade é natural, já dizia meu amigo Pablo Marçal. Então, até rimou. A prosperidade é natural. Jogou a semente, ela não vai ficar lá esperando. O dia que tiver um sol, aí eu vou brotar. O dia que tiver a água, eu vou brotar. Caiu na terra, ela já começa a entrar em processo de multiplicação. Então, assim é para as nossas vidas. Assim está proposto para as nossas vidas. Para aqueles que creem, nascerá o sol da justiça. Estava no Velho Testamento. Estamos no Novo Testamento, o sol da justiça já nasceu. Então nós podemos viver com a nossa face resplandecente, porque o sol da justiça brilha sobre nós. Você está sendo soberbo? Não, é só estou buscando, não julgo que haja alcançado, mas estou caminhando nessa porção como filho de Deus, como que buscando que aquilo que o Senhor tem escrito no livro da vida a meu respeito
se cumpra na sua integralidade. Amém? Amém?